Pois bem, eu tenho quase certeza que eu já tinha gravado isso, mas eu não consegui achar, então vou gravar de novo para a gente ter a documentação. Nessa nossa jornada, nós não vamos precisar realmente fazer isso, porque nós já estamos instalando a última versão, atualizada e tudo mais. Mas se acontecer de você receber uma mensagem que precisa atualizar o seu core Drupal, né, e você precisar de fazer isso, tem várias formas de fazer, mas tem uma forma mais tradicional, mais antiga, que sempre funciona em qualquer situação, que é fazer a atualização manual, que é o que a gente vai fazer aqui. Até porque já sabemos que no nosso servidor tem algumas limitações que a gente não consegue fazer direito. Então, está aqui o exemplo nosso. Eu tenho aqui um Drupal que eu instalei só para poder atualizar ele. Tá? A versão que ele está usando aqui, eu olhando aqui nos relatórios, que já me disse que tem uma mensagem aqui, eu olho o relatório de status, e aí no relatório de status eu tenho aqui a versão atual dele é a 952, tá? E o detalhe que tem dois erros aqui, um é uma configuração que eu ainda não mostrei, vou mostrar, acho que eu já mostrei ela, mas foi em uma outra aula, eu vou mostrar no próximo vídeo, e o estágio de atualização do Drupal que não está atualizado, está dizendo que tem uma versão 959 que está disponível, que é segura. A que eu estou usando agora é a 952. Tá? Pois bem, então vamos ver como é que eu vou fazer essa instalação aqui. Bom, primeiro eu vou no site do Drupal, drupal.org, procuro aqui em Build, Browse Repositório. Então vou procurar aqui o Drupal que eu quero. No caso, eu quero o 959. Aqui você tem uma lista dos branches são os ramos que ele está desenvolvendo. Então aqui você vê quais que estão sendo desenvolvidos atualmente, né? Mas eu não vou pegar daqui, porque aqui é o código aberto, não está empacotado. Eu vou procurar aqui embaixo nos tags. As tags, eu tenho aqui as tags 10.1, 10.1, Release Candidate 1, a 7.9 está aqui, a 10.1.0 Beta 1 está aqui, coisa e tal. Mas o que me interessa é essa aqui que eu quero, que é a 959. Aí ele vem cá, então está aqui tudo da 959, e aqui eu tenho um botão para fazer o download. Esse link aqui ainda não é para o arquivo de download. Na realidade, esse link aqui é um arquivo, é um link para uma página que vai ser aberta aqui, que é o download stand, tá? Da versão do Drupal, e aqui eu tenho todos os releases que estão disponíveis atualmente. Gozado que a 8 sumiu, tem a 7 e a 9, tá? A 10, a 11 está ainda em desenvolvimento inicial, não aparece aqui. O que me interessa é esse de cá, tá? Isso aqui ainda vai me mandar para uma página. Aí eu clico nele e ele me manda para a página do 959, tá? Então aqui ele está falando especificamente do 959, como que você pode instalar, coisa e tal. E aqui eu tenho o link para o download. Se eu clicar nesse link aqui, ele vai baixar 21 MB de arquivo para esse computador que eu estou usando aqui. Mas eu não quero baixar para cá, porque depois eu vou ter que subir ele para o servidor. Então eu vou apenas copiar o link, vou lá no terminal. No terminal aqui eu já... No terminal aqui eu vou fazer um SSH lá no servidor. Na minha máquina eu já tenho o nome servidor definido como um alias para o servidor miWeb. E eu vou trabalhar com JP, então botei aqui jp@servidor. Se fosse numa outra máquina, eu colocaria aqui no lugar de servidor, eu colocaria ou o IP ou o nome completo da máquina. Tá?
Vamos então chamar aqui a senha entrei. Vamos ver o que eu tenho aqui no meu diretório de JP. Eu tenho 945, que eu tinha baixado para tentar instalar ele aqui, não deu certo, se eu não me engano. Agora eu vou então fazer o seguinte, wget -c e o link que eu peguei de lá, que é para baixar o 959. Então ele está baixando, já baixou os 22 MB que tinha lá de dados. Então eu tenho aqui agora o meu Drupal 959. Vou descompactar, tá? -cxf Drupal 959. Ele descompactou, então agora eu vou descobrir que eu tenho um diretório 959 aqui, ó. cd Drupal 959. ls-l, que a gente já conhece o que tem aqui. Bom, o que é que eu preciso na atualização? Os módulos eu normalmente não preciso, até porque eu já tenho lá, eventualmente, alguns módulos que eu baixei, instalei, eles vão estar lá. Tá? Então eu não vou sobrescrever isso aqui. Temas, também a mesma coisa. Profiles não faz muita diferença, não precisa. Eu preciso basicamente dos arquivos comuns que estão aqui, inclusive os arquivos escondidos. Eu preciso do vendor e do core. Tá? Isso aqui é fundamental eu levar para lá. Então eu posso fazer alguma coisa do tipo assim. rm-rf para remover recursivamente e forçado os diretórios que não me interessam. Por exemplo, módulos, temas, sites e profiles. Então, olhando agora o que sobrou, sobrou tudo isso aqui, tá? Isso tudo aqui me interessa levar para lá. Tá? Aqui tem duas estratégias. Uma é eu tentar copiar isso direto para lá, e eu teria que forçar que esse troço todo fosse sobrescrito lá. Vou tentar isso. cp, copiar tudo. Copiar tudo para var w, o diretório destino, no meu caso aqui é JP1 que eu estou usando, menos a v. O A vai fazer copiar tudo, inclusive os diretórios, mantendo as permissões, tá? E o V vai me mostrar o que ele está fazendo. Vamos ver se ele tá conseguindo, se ele vai conseguir fazer. Parece que ele está copiando tudo aqui. Quando ele terminar, eu vou saber exatamente. Pronto. Copiou tudo. ls-la, eu vou descobrir que... bom, primeiro que eu copiei, não movi, então as coisas continuam aqui. E falta agora aqueles arquivos escondidos. Então, eu vou
repetir o comando, só que eu vou botar ponto, colchete A menos E, para ele copiar tudo que tiver escondido aqui, e que seja um arquivo, não seja o ponto aqui de cima, né? Isso aqui não, por exemplo, mas o resto aqui ele copia. Tá? Então copiou para lá, beleza? Agora, então, eu vindo cá no diretório, vou pedir de novo os relatórios aqui. Relatório de status. Aqui, ó. Antes ele estava dizendo que o meu Drupal estava desatualizado. Agora ele está dizendo que a desatualização é só no banco de dados. Por quê? Isso acontece algumas vezes na atualização do Core. Tem alguma mudança na estrutura do banco de dados. Então, nesse caso, ele está dizendo aqui, ó, alguns módulos possuem atualizações de esquema de banco de dados para instalar. É necessário executar o script de atualização do banco de dados imediatamente. Tá? Vamos ver o que esse troço aqui está falando. Então está aqui, atualização do banco de dados. Cliquei no link para ele chamar esta página aqui. Aqui ele dá uns avisozinhos básicos do tipo assim, olha, faz um backup. Isso aqui é conveniente, se você está com um site que está no ar há algum tempo, tá? De repente você já tem algum conteúdo lá publicado. Então, para evitar de perder, você faz um backup dele. O backup, basicamente, você pode usar a interface que você quiser, web ou linha de comando, para rodar um programinha lá do PostgreSQL que faz um dump da base de dados. Tá? No nosso caso aqui, eu não vou fazer isso, que eu não preciso, porque o banco de dados é novo. A nossa instalação aqui é recente. Tá? A única coisa que eu preciso aqui é colocar em modo de manutenção. Eu vou colocar o site em modo de manutenção. Claro que alguém chegar aqui, ele vai mostrar o site está em modo de manutenção no momento. Daqui a pouco você volta com isso tal. Tá? Detalhe, é bom você fazer tudo e depois tirar do modo de manutenção antes de sair. Se você sair aqui, depois você não consegue entrar de novo, porque o modo de manutenção não vai permitir. Tá? E aqui eu vou salvar a configuração. Então agora, se eu chegar no site, se eu chegar no site aqui, jp.newere.com.br, tá, operando em modo de manutenção, ficar online. Tá? No caso aqui é porque eu já estou logado, então ele não está dando problema. Mas se eu chegasse aqui como não estando logado, ele me diria que está em modo de manutenção e não vai voltar tão cedo, né? Ou vai voltar que eu terminar. Pois bom, vou voltar aqui, atualização do banco de dados, tá? Então já passei para o modo de manutenção, então agora eu vou continuar. Operando em modo de manutenção, versão do Drupal a partir do qual você está atualizando foi detectada automaticamente, 2 atualizações pendentes, esse no-op update e o permitir permissões guardadas na regra de configuração. Então, aplicar as 2 atualizações. Está rodando a atualização lá no site, no banco de dados. Dá o log de revisão e aqui ele está me dizendo aqui se eu quero voltar para a página inicial ou se eu quero ir para a página administrativa. Isso aqui na realidade era o modo como ele fazia a instalação anteriormente, quando terminava ele passava por aqui, você escolhia para onde você ia. Tá? Então está aqui ó, a página inicial e aqui a página de administração. Tá? Pois bem, aqui eu posso pegar e fazer ele ficar online
vou tirar ele do modo de manutenção, vou salvar a configuração, pronto. Resultado da brincadeira. Vamos voltar ao site. Deixa eu fechar as outras abas aqui que está bagunçando muito o meio de campo. E vamos ver nos relatórios, relatório de status. Então agora só tem um erro, que é aquele erro que eu falei, que eu vou mostrar como corrigir no próximo vídeo, certo? Então isso aqui basicamente eu já fiz a atualização do meu Drupal para a versão 9.5.9, tá? Só mexi, foi a única parte que eu precisei mexer nele, foi esse aqui, ok? Então isso aí é o método de fazer a atualização do Drupal manualmente, tá? Tchauzinho. Lembrando que nós não vamos precisar fazer isso, porque o nosso Drupal já está atualizado, e nós também podemos não fazer, porque quando vem o aviso de atualização, você pode pegar e verificar quais são as mudanças que estão ocorrendo. Uma das últimas atualizações que veio para fazer, por exemplo, ela se referia a um problema de segurança que acontecia quando você estava usando um determinado módulo específico, de módulo extra, e nesse módulo estava usando uma determinada configuração. Se aquele módulo não tivesse lá, ou se ele tivesse, mas não tivesse usando aquela configuração específica, não dava problema. Então, como eu não tinha esse módulo no servidor, eu simplesmente ignorei, deixei para lá, tá? Não fiz a atualização. Depois veio a 9.5.9, que já é mais avançado um pouquinho, e de repente pegou alguma coisa lá que era melhor fazer. Então, aí eu peguei e fiz a troca, a atualização do Drupal para o 9.5.9, que é o que a gente está instalando agora. Então a gente não vai precisar fazer a instalação por causa disso, ok? Bom, então isso aí, nos vemos no próximo vídeo.